Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol, ato falho, né? Hoje, 26 de abril de 2018, estamos recebendo aqui o senhor Antônio Carlos Verardi, superintendente de futebol do Grêmio, Gabriel Lauxen, jornalista de uma rádio que deu certo desde a arrancada, a Rádio Pachola, que movimenta a comunidade tricolor, e o Maurício Freitas. Esse programa, por ser um programa histórico com o senhor Antônio Carlos Verardi, superintendente de futebol do Grêmio, como diria Lauro José de Quadros, conhece o rengo sentado e o cego dormindo, e o Lauro agora se policia, diz, essa frase agora não é mais politicamente correta, mas ele continua dizendo, né? E nós vamos reproduzir esse programa também no dia 1º, que será no feriado. Mas já em homenagem ao seu Verardi, que tem muitas histórias boas para contar, histórias sensacionais, e que pode, de repente, mandar um recado aí, Real Madrid, um dia vamos nos reencontrar. O senhor já tem esse entusiasmo todo, ou é bom andar passo a passo, porque é assim que requer o futebol, a seriedade que o senhor sempre teve, que, aliás, uma das pessoas, uma das figuras que dão esse rótulo de time acreditado, de clube acreditado ao Grêmio, é o seu Verardi. Porque o Grêmio sempre teve postura nas viagens, coordenação nas viagens, organização nas viagens, e é ali onde o clube é mostrado fora dos seus redutos, e é ali onde aparece para o mundo. Realmente é uma fase muito boa, mas tem coisas que futebol, se não fosse uma caixa de surpresa, agora fazer uma coisa, falar clichês que vocês usam todo dia, mas de qualquer forma é verdade, mas se não der nenhuma tragédia, porque às vezes pode acontecer, para os grandes clubes acontece, é uma coisa, eu acho que as coisas estão bem encaminhadas. Ontem eu vi um crescimento de um dos times que a gente considera adversário nessa caminhada, uma partida importantíssima do Palmeiras, não? Fora de casa contra o Boca. Uma partida notável. O senhor sabe que só 5 brasileiros ganharam na Bombonera? Eu vi que na emissora que eu ouvi estava insistindo nisso, né? Só 5 vitórias em não sei quantos anos. É que a gente sempre fica esperando o próximo. Então, realmente o Palmeiras ontem já até em termos de Grêmio já ficou um pouco assustador. Pois tem um elenco muito poderoso, muito grande, e ontem as peças se ajustaram. Foi uma partida notável. Mas é um time mais instável do que o Grêmio. Contra o Internacional, o Palmeiras pediu para ceder o empate ou para perder até. E o Boca, acho que também, né, seu Verardi? Também é bem mais instável que o Grêmio. Mas é um momento muito ruim no futebol argentino. É um momento muito ruim no futebol argentino. Eles são candidatos lá na Copa do Mundo, mas são com jogadores que não estão no país. Seguramente não estão. Mas o ataque deles é muito perigoso, né, seu Verardi? Ontem não jogou bem o ataque do Pavon Boca. E Tevez. O Pavon, esse joga muito, o Tevez é bom, e o Ávila também. Eles foram completamente dominados. Foi uma coisa impressionante a maneira com que foram dominados e a maneira com que a coisa aconteceu, porque normalmente eles não deixam acontecer aquela coisa. O senhor não lembrou do jogo do que se prognosticava antes de Grêmio e Cruzeiro? Sim. O Grêmio não deixou o Cruzeiro jogar. Exatamente. O Cruzeiro não. E ficou com 10 e continuou a mesma coisa. Foi impressionante, é uma votação muito boa. Eu não posso comparar, eu me permito sonhar que o Grêmio deste ano é o Grêmio do Cruzeiro, não o Grêmio de ontem. Me parece que o Grêmio está num momento assim que quando a exigência do lado de lá for maior, o time sofre, o time cresce. Essa é a impressão que esse elenco me dá. Eles estão num índice de amadurecimento que dá para esperar por isso. Quando a exigência que se for solicitada for maior, eles vão dar mais. Ontem dava a impressão que estavam treinando. É verdade ou não? Não precisam fazer força. Não, treinando, daqui a pouco a gente faz, mas tem vezes que às vezes não faz. O primeiro tempo, né? Eu estava aqui apresentando o programa, depois recuperei os lances. Mas ainda assim o goleiro fez 2 defesas importantes. Pois mas mesmo assim, teve mais outras 2 partidas e nós fizemos no primeiro tempo 0-0 e depois 4 no segundo tempo. Um foi contra o Monagas e outro foi contra o Brasil de Pelotas, na final do Gauchão. Na final do Gauchão, né? Então, no primeiro tempo assim, trocando bola. Me parece que quando a exigência do lado de lá for maior, o Grêmio vai jogar mais. Essa é a minha expectativa, que me leva a sonhar com o Grêmio ter a tríplice coroa esse ano. Acho que nós temos razão para pensar que podemos
Tríplice coroa, no caso, faltaria um título só. Sim. Que ganhou 2. Sim. Não estou dizendo porque já ganhou 2, né? Sim. No mínimo, o elenco está um pouco melhor, o elenco está mais valioso, nosso time está mais valioso. Mais variado também. Mais variado também. Vamos ver o que vai acontecer. Nós vamos ter uma amostra agora no sábado. Porque seguramente, pelo que eu vi ontem, eu não falei com o Renato a respeito do projeto dele dos 2 jogos. Mas pelo que eu vi ontem, ele vai botar o time reserva para jogar contra o Botafogo. Mas com o Tite presente? Com o Tite presente? Não, mas o problema é do Tite, né? Não é o Renato. Ele que veja outro jogo, né? Ele que veja outro. O problema do Renato é outro, né? Na verdade, o problema do Renato é o Cerro Porteño na terça-feira. E exigir, tem gente que diz, inclusive meu filho, que vocês conhecem bem, Paulo César, tu conhece bem Paulo César. Não, tem que jogar todas as partidas, tá? Jogar todas as partidas, mas um dia arrebenta, não tem forma, não tem maneira. Jogar 9 partidas num mês não tem um ser humano. Seria lindo jogar uma vez por semana. Claro. Mas mas antigamente era quarta e domingo, dava média 3,5. Agora vai jogar 3,4, uma a cada 3,4. Mas o REC, a exigência era menor. Era menor. Não, mas isso nós falar. O preparo físico era um pouco menor, mas a exigência era muito menor. A exigência era muito menor. O futebol está cada vez mais físico e menos técnico. Se vocês querem ver, querem sentir bem a diferença, pegue um dia o tempo do jogo Brasil-Itália, final da Copa de 70. Sim. Sabe qual é a impressão que dá? Agora é vocês, agora sou eu, agora é vocês. Pode olhar para vocês verem. A exigência é outra agora. Agora é. Por exemplo, ontem eu vi o Everton tirando uma bola dentro da pequena área, desarmando o lateral dentro da pequena área do Grêmio. Isso não existia. Agora, o que cresceu o Everton, graças a Deus. Eu sei que o carinho que o senhor tem pelas divisões de base, o seu Verratti, quando vai um guri embora emprestado, ele já fica quase doente. Não, mas que agora, felizmente agora, tem os nossos centros de dados digitais, que os jogadores são monitorados jogo a jogo. Nós estamos sabendo tudo que está acontecendo. Os que saem daqui também. Os que saem daqui também. Então, como é que o senhor toma conhecimento disso, senhor? O senhor que viveu na época do EPA, eu também. E aí o senhor vai lá e vê aqueles monitores todos, aqueles aparatos todos. Tem que se adaptar, né? Portanto, tu morre, né? Mas o senhor vai lá e vê os jogadores? Não, eu peço para ver e os profissionais me mostram, né? Como fazem com o Renato também, né? Tá certo? Tem gente que pensa que o Renato não vai lá, vai olhar assim, vai lá, como é que está o time adversário? Claro que vai. E às vezes até nos intervalos de jogo ele também se assessora do pessoal, dos técnicos. Para saber de um específico. Claro. Aliás, usa a tecnologia a seu favor. Não, até porque o tempo do intervalo é curto, o cara tem que usar com inteligência, senão ele vai só colocar coisa demais na cabeça. Falando especificamente do Everton, ontem a gente tomou conhecimento de números dele pelo Footstats ali, que é um dos aplicativos. O Everton é hoje o atacante mais perigoso do Brasil no futebol. Ele é o cara que mais finaliza no Brasil, o cara que mais tem gols por finalização, é o cara que mais está em partes diferentes do campo, no ataque. Está sempre na cara do gol. Ele é um absurdo de evolução, né? Ele é uma evolução... Se o doutor for contar, vocês gostam de ver história, eu fui convidado uma vez para o doutor Fábio para assistir na tribuna, nos camarotes dele na arena, coisa que eu não gosto. Eu gosto de assistir futebol sempre com meus filhos. Eu quero assistir, que eu quero conversar contigo sobre um jogador. O Grêmio colocou um time de júnior para jogar uma partida do Campeonato Gaúcho contra o Lajadense, se não me engano, foi aqui na Arena. E estávamos jogando o Everton, que ele queria observar, e o outro que estava era o Luan. E o Everton jogou uma partida muito boa, muito boa. E ele disse assim, isso é um cheque em branco. O doutor Fábio me disse, né, que faz anos isso aí. É um cheque em branco, segurança. 2010. Doutor Fábio, se me permite, eu acho que o melhor cheque em branco é aquele Magro Alto lá. O Luan. Eu achei que o Luan tinha jogado mais do que me impressionou muito mais. Não, mas agora está atual isso aí. Até me induz a lhe fazer uma pergunta. Quem vale mais hoje? Um é mais novo que o outro. Tem 3 anos de diferença. Ele falou que o Everton é o atacante, o Gabriel foi o atacante mais realmente, ele tem a volúpia pelo gol. Eu acho que é importante um jogador assim, Uma potência muscular é impressionante. Não tem a mesma característica, o meu jeito de jogar do Éder, mas o Éder tinha essa volúpia. O Éder gostava de chutar em qualquer distância, tinha um parceiro privilegiado. Tudo bem. Mas tem uma característica que eu vou contar para vocês depois também. Mas o Luan,
Eu acho que na estrutura do time do Grêmio, o Luan é a peça fundamental. Não tem, é a peça fundamental. É uma coisa que às vezes eu fico pensando, saiu fulano, sai Beltrano, na minha cabeça já fica imaginando aquele guri, aquela coisa, mas o Luan, nós vimos as partidas que o Grêmio jogou, apesar de todo o esforço de posicionamento do Cícero, não é a mesma coisa? Não, eu vejo um outro jogador, seu Verardi, que a gente fala bastante disso lá. Ramiro. Não, o Maicon. Maicon também. Cara, fundamental. O Maicon, ele dá uma estrutura... Ele permite que o Grêmio tenha uma estrutura mental diferente com ele em campo. O Grêmio é outro time no quesito tranquilidade e inteligência para fazer o que o Grêmio sabe fazer, mesmo sem o Maicon. Só que parece que o Maicon dá uma outra estrutura de futebol pro Grêmio. O Maicon faltou muito pro Grêmio contra o Cerro Porteño. O Maicon tá jogando hoje mais que o Arthur. Faltou sim. Seu Verardi, sabe como é que eu chamei hoje pela manhã ainda, nós estávamos discutindo quem valia mais. O Luan é um jogador raro, ele é o alimentador de todos eles. Pois é, porque o Luan... Qualquer um que precisar, ele está do lado. Eu tenho uma das minhas filhas assiste os jogos na arena do lado direito. Se a minha mulher resolver ir lá para assistir o jogo, ela não vai sentar aqui porque ela não deixa. Pode sentar aí do outro lado, aqui não senta. E ela diz assim, por que tu fala tanto na importância do Luan? Aí quando o Grêmio recupera uma bola, diz, olha, acho que o Luan está sempre dando opção para tu. Qualquer um olhar, procura, o Luan está colocado para trás. O tal do apoio que o... Dali para diante a coisa sai com outra qualidade. E aí os caras ainda chamavam ele de desligado. Daqui a pouco o cara pensa até demais. O que eu vou fazer? E aí parece que está desligado. O Luan no 0x0 contra o Atlético Paranaense, ele aos 48 do segundo tempo, ele estava buscando bola na grande área do Grêmio. Mas ele amadureceu também nesse aspecto. Sim. Ele soube entender o seu momento. E aí ele fez o melhor contrato da vida, e aí ele escolheu para onde ele queria ir, e aí ele venceu o procurador, porque não podia se queimar com o Grêmio, ouviu o Renato, ouviu o presidente, ouviu o seu Verardi, com certeza. Então, o Luan, ele fez a coisa certa, não deixou de ganhar dinheiro, não precisou sair do Grêmio para ganhar dinheiro. Então, o cara quando está em paz consigo mesmo é outra coisa. Uma coisa que eu estou notando no Luan com relação, eu estou notando isso, talvez, acho que não tenha enganado. O Luan agora está ficando indignado com o mau resultado. Sim. Tem jogador que a gente não nota nada, eu estou começando a notar a diferença no Luan nesse sentido. Ele agora quer ganhar mesmo, ele quer ganhar. Porque às vezes, deixa pra lá, um joguinho não vale nada. O trabalho do Renato, né, seu Verardi? Provavelmente também seja isso, né? Porque eu ouvi tanta pré-eleição na minha vida que eu não ouço mais. Né? só fiz agora no jogo contra o Brasil de Pelotas, eu desde 2010 não viajo mais. Porque eu estou aposentado desde 2005. Me aposentei, o Grêmio sabe que estou aposentado e continuo trabalhando, feliz por ter sido honrado sempre com a confiança da direção e para me mantendo no cargo. Eu vou ficando e adoro, eu não sei se o que vai acontecer com esse velho se tiver que parar de trabalhar. Não vai precisar. Mas de qualquer forma, no jogo contra o Brasil, eu disse para minha mulher, vou acompanhar a delegação, vou no ônibus com a delegação, vou para o hotel, vou ver palestra, vou entrar em campo para comemorar o título, se Deus nos ajudar, vou fazer tudo. Estava todo mundo estranhando e fiz isso realmente. Mas por que está fazendo isso aí? Eu duvido que vai ter a oportunidade de eu repetir a decisão de um título gaúcho no interior. A possibilidade de eu ser campeão já com 4-0, a possibilidade é muito boa, né? Então eu vou lá porque a ver se eu realmente fiz isso. Parecia uma criança lá, até. O que houve? Ela estava dopado? O Verardi correndo atrás do Renato. Eu estava muito preocupado também, que eu confesso que fiquei muito preocupado aquela semana. Que ele fosse embora. Que eu estava preocupado que o Renato fosse embora. Sinceramente, eu estava preocupado, não quis questioná-lo, porque é uma coisa questionar porque ele, se ele não está dizendo, é porque ele não quer dizer para mim nem para ninguém, né? Sim. Mas, felizmente, na hora que eu abracei. O senhor achou que ele era quase que insubstituível, é isso? O momento dele com o grupo é muito importante. O momento do Renato. Refazer tudo isso. O momento para refazer é praticamente impossível, pode ter certeza. Porque eu acho que há uma interação total do grupo com ele. Uma interação que estão confiando no que ele diz. E ele também está transmitindo confiança para aqueles, né? Porque ele realmente tem sido muito feliz. Né? Ontem estava aqui o Rospit, que fez até um bom trabalho nos profissionais do Grêmio, Gabriel Lautzen, Antônio Carlos Gerardi. Nos deu um susto muito grande também, né? Você lembra? Do Flamengo e Grêmio?
que era o técnico. Era ele. Essa eu faço questão de contar para você. Dá. Claro. Eu só ia dizer, só para dizer o que ele falou ontem aqui. Já vou lhe passar. Ele disse que nós fizemos no Brasil o treinadorismo. Sim. E é verdade. E nós mais antigos, pior ainda. É o Grêmio do Telê, é o Grêmio do Espinosa, é o Grêmio do Froner, é o Grêmio do Felipão, é o Grêmio Tite. do Mano, é o Grêmio do Tite, é o Grêmio do Renato. A gente vai marcando por épocas, até para não esquecer. Mas na verdade, tu está falando, são características diferentes mesmo. São características diferentes. Se tem 7, talvez dá mais. Por exemplo, eu estou, por influência, por exigência dos meus filhos, eu estou para lançar um livro, algumas memórias da minha vida. E uma das coisas assim, como colocar no meu livro a passagem do Grêmio do Roger para o Grêmio do Renato. Qual é a diferença? O Roger jogava, inclusive teve partidas memoráveis contra o Atlético Mineiro, vocês estão lembrados? Partidas que foram lições de futebol. São Paulo. Corinthians aqui também. Qual é a diferença que eu vou dizer? O Renato tem a verticalidade. Verticalidade. Vai em direção ao gol. Exatamente. Então, essas coisas, eu queria falar sobre o Rospito, que é uma história interessante. Nós estamos vivendo aquela final do Campeonato Brasileiro com a possibilidade do Grêmio ganhar do Flamengo e dar o título para o Internacional. Imagine, os gremistas que estão me ouvindo, todo mundo vive essa angústia. A angústia é todo mundo, uns declarados e outros não, né? Mas o que o jogador tem? O jogador vai para campo para ganhar. Tá certo? Aí eu recebi a visita de um conselheiro comum completamente desesperado. E eu disse, olha, o senhor fez errado em vir falar comigo, o senhor vai sair mais desesperado aqui agora. Porque eu estou desesperado. E vou lhe dizer por quê. E provavelmente o Grêmio vai pôr um time misto. E o senhor imagina um guri com Maracanã lotado contra um time que a gente sabe que tem medo da camisa do Grêmio. O Flamengo tem medo da camisa do Grêmio. Pode observar na história aí. Sim. Eles devem estar dizendo lá no Flamengo, logo o Grêmio, esse desgraçado, logo assim. Tenho certeza que estão falando. E se via na maneira do jogador jogar. Ele vai jogar um time misto. Maracanã lotado. Qual é o jogador que não vai querer? Nem adianta, ninguém vai dizer para não jogar. Eles vão entrar em campo para fazer o que tem que fazer, ganhar jogo. E o técnico quer ganhar também. Não é verdade? Sim, o técnico quer ganhar também. Como é que se põe? Né? O senhor vai sair daqui mais assustado. Eu estou assustado. E estava assustado. Essa eu estava assustado. O cara foi lá buscar a paz e saiu mais. Nesse jogo o bicho era maior para derrota, seu Fernando? Não. Porque sempre tem bicho para vitória, para empate. Não tinha porque a premiação dos jogadores é sempre por meta, né? A meta não tinha sido alcançada, não tinha premiação nenhuma. Não existe mais bicho por jogo. Eu sou de um tempo que terminava o jogo, eu pagava o bicho do jogador. Tem dinheiro no tem time que ainda paga. Ainda fazem isso, né? E eu acho, sinceramente, vocês vão dizer uma coisa que eu vou dizer, o cara que ganha 600 mil receber 5 mil, ele está louco para receber 5 mil. Ele quer o bicho. Puxa, de um estímulo. Uma vez eu perguntei para um dirigente que estava se manifestando contra o bicho, assim, vou lhe fazer uma pergunta. O senhor tem um salão, era uma pessoa remunerada, muito altamente bem remunerada. No dia que o senhor recebe o seu salário, o senhor não sente diferente? Claro que o salário, o senhor sente, qualquer um de nós sente diferente. Tanto é que quando o salário atrasa, a gente fica verdade ou não? Na onda. E quando entra uma coisinha extra que não estava esperando, não dá um... É o mesmo vale para o jogador também. Não, sinceramente, eu sempre achei assim, pá, esses mercenários não eram. Todo mundo quer dar bem-estar para si próprio ou para a família. E só se consegue com dinheiro. Eu, sinceramente, não sou contra essa prática. Mas estava voltando a falar... Não, o que o senhor está dizendo, trocando em miúdos, é que aí o jogador se motivaria 7, 8 vezes por mês, ao invés de uma vez só. Claro, mas eu não estou dizendo uma motivação, mas é uma alegria, porque quem ganha 600, ou ganha 5 mil, não vai fazer muita diferença, vamos supor que seja o caso. Mas quando entra no bolso, se sente animicamente muda a coisa. Tenho certeza. E o senhor sabe que alguns usavam para atividades extras, né? Aquele dinheiro não é tão fiscalizado. O do salário, ele é fiscalizado. Já não, realmente não. Pode ser até que tenha acontecido. Pode ser que tenha acontecido, mas
O jogador de futebol atualmente está muito mudado, está muito mudado. O jogador de futebol, nesse aspecto, está são bem profissionais, estão também. Não precisa dar conselho nenhum para jogador nenhum mais. Com relação ao que fazer com o dinheiro deles, não precisa dar conselho mais, não. Eles estão todos eles entre eles conversam entre eles, uns sabem mais que os outros. Faça isso, não faça isso. Quantos o senhor teve que salvar? O senhor vai contar depois uma história aqui do Cláudio Freitas, o senhor vai dizer se é verdade ou se é verdade. Porque isso aí eu contei já tantas vezes como verdade que daqui a pouco eu estou com esse nariz de tanto mentira. Pode ser. Mas a história do Cláudio Freitas, vamos fazer depois do intervalo comercial, pode ser? Eu não sei se o Loco você quer deixar uma outra pergunta também, já emendamos tudo com o seu verdade. Né? Não, eu quero deixar uma pergunta para ele que eu vou fazer depois também, quando eu entrevistá-lo. É verdade que o senhor já colocou do seu bolso alguma viagem do Grêmio? Maurício. E já que a gente está no dia do goleiro, qual foi o principal goleiro que o seu Verardi viu atuando com a camisa do Grêmio? Então já temos 3 coisas importantes aqui. Se o seu Verardi alguma vez já bancou alguma viagem, claro que depois certamente recebeu, porque o Grêmio nunca vai ficar devendo nada para ninguém. Né? O goleiro, quem é o goleiro, já que hoje é o dia do goleiro, hoje é o dia do aniversário do Manguita, fenômeno também, que também foi campeão do Grêmio. Por isso é dia do goleiro? Exatamente. Em homenagem ao Manga. E o Cláudio Freitas, se é verdade a história que sempre se contou, que todo mundo que é mais antigo aí sabe qual é, mas os mais jovens vão ver que é bem curiosa. Já voltamos. 1h27, hoje é o dia do goleiro. Vamos começar por aí. Seu Verardi, quem foi o maior goleiro de todos? Eu não vi o Eurico Lara jogar, mas tem por hábito, eu tenho no coração memória de goleiros, defesas extraordinárias e tudo, e não tem por hábito destacar esse foi maior do que aquele. Eu vou citar e eu vou acabar omitindo, mas eu não trabalhei com o Manga, que deu o dia do aniversário do Manga é hoje, que deu origem até o dia do goleiro. Um jogador extraordinário, com aquele dedo quebrado. Vou até contar uma história para vocês, num jogo contra o Juventude no estado, naquele ano que o Grêmio ganhou o campeonato. Ele foi fazer uma bobagem lá, foi coisa, e nós acabamos tomando um gol. E o seu Fantoni tinha o hábito de... 79, 2 dias depois, ou no dia seguinte, ele analisava lance por lance do jogo. Ele era bom treinador, o seu Fantoni. Não está enganado quem dá risada. Ele tinha coisas folclóricas, mas ele entendia do futebol. E ele questionou o Manga. E, para surpresa de todo mundo, o Manga, com aquele homem daquele tamanho, 2 metros, se botou a chorar. E saiu da sala, me vou, não me tem vergonha, e se foi. Para sorte nossa, ninguém segurou, ele pegou e saiu, ia chorando, com lágrimas nos olhos, chorando de vergonha. Estava envergonhado porque o Fantoni tinha chamado a atenção dele. Por sorte nossa, encontrou, daqui a pouco voltou ele empurrado praticamente pelo doutor Hélio Dourado. Por que o Manga está indo embora? Está chorando por quê, Manga? Daí tivemos que contar a história toda, o Manga se acalmou. Esse seu livro vai ser uma enciclopédia aí. Vai faltar página. O Manga era uma coisa fantástica, o Manga fazia embaixo da goleira, mas como é que eu vou esquecer as defesas que o Mazzaropi fez no Mundial de 83? Para mim foi praticamente o esteio, a passão do Mazzaropi naquele jogo foi uma coisa fantástica. O Danley, quanta história tem para contar do Danley. Como movimentava a torcida do Danley. O Marcelo Goi proporcionou, eu não estava, aquele jogo foi em Guayaquil, né? No momento do lance eu estava com meus filhos e meus netos em casa e disse, presta atenção no que o pai vai dizer. Nunca houve uma goleira, uma defesa de um goleiro igual essa na vida. Eu, sinceramente, acho que nunca houve mesmo. Porque o cara deu uma paulada e ele estava com a mão firme, parece que ele sabia que a bola ia ali. Né? Como negar Marcelo, como é que eu vou dizer qual é o maior de todos? Não, eu tenho lembrança, não lembro nenhum e o Galato. Sim. E que nos deu a volta para a primeira divisão. Como esqueceu o Galato? Como esqueceu o Galato? Se está me vendo, quer mandar um abraço, porque eu digo que ele é meu eterno ídolo. Então, né? A gente fala sempre do Galato. Ainda dá para dizer, né? É candidato a deputado federal. É verdade. Tem meu voto. Abri o voto na frente de todo mundo. Seu Verardi, um pedido aqui para o Grêmio, o Galato tem que estar na calçada da fama do Grêmio. Pois é, infelizmente eu não eu sei que é difícil, disso, mas não sei quem é que são muitos, mas ele tem que estar. Realmente aquela defesa, naquele momento, uma coisa assim, não tem nada que pague. As lágrimas que eu mais chorei na minha vida foi naquele dia. Primeiro de desespero e depois de alegria. Mas o desespero é porque eu estava acompanhando a situação do Grêmio naquele momento
E eu achava que o Grêmio ia terminar, não tinha fome de continuar se não nos classificasse naquele momento. Eu receava pelo futuro do Grêmio. Não tinha para que lado atirar mais, não né? Não sabe o que vai acontecer com esse clube, meu Deus, não tinha mais. E depois aquela história de caindo dinheiro, né? E agora daqui para frente, seu Verdade, vai ser pior ainda para quem cair. Vai ter cachê de 8 milhões. Não tem mais aquela história do time da primeira divisão continuar recebendo a mesma coisa. E foi o que aconteceu com o nosso adversário e não foi campeão, hein? Sim. Não, mas o nosso adversário teve verba de primeira divisão e não conseguiu ser campeão. Não, eu nunca fui de fazer desdoiro ao meu adversário, nada disso. Mas é uma constatação. Eu não estou fazendo uma constatação. É isso aí. Quer dizer, o Internacional realmente foi. Ele tinha verba de primeira divisão e que não vai mais ter, né? 60 milhões, né, Rec? Agora vai chegar a 100. Eu acho que era 80, a verba do Inter é igual a do Grêmio, acho que é 80. E aí tem o seguinte, a história do desempenho a partir de agora. Então vai para cima e vai para baixo. Vai ficar muito desnivelado. O Grêmio, se tiver um grande desempenho que está tendo, vai angariar dinheiro pelo desempenho. Mas tem que ter o desempenho no Brasileirão, né? Por isso não dá para deixar de lado também. É isso aí. Já começa a somar agora. E a Copa do Brasil dá 50 milhões de prêmio. Premiação. 50 milhões. Não dá para desdenhar de Mas, seu Verratti, o senhor falou de goleiros, desculpa te interromper. Podemos a tua pergunta, que é a do bolso. Goleiro Alberto, que jogou no Grêmio. Todo mundo que... Ia para a Copa de 70. Que diz que é um absurdo. Era um goleiro extraordinário. Eu lembro do Alberto, até há pouco tempo estávamos conversando. Eu entrei no Grêmio em 65 como gerente geral. Não tinha ingerência no futebol lá, não seja ingerência financeira. Mas não participava da técnica. Mas lembro bem, num determinado momento, o Alberto já tinha sido da seleção brasileira e estava havendo o problema na renovação do contrato do Alberto. E ele, num determinado momento, ele teria dito: eu só trato com o seu Petri. Eu só trato com o seu Petri. O seu Petri era um dirigente muito ligado à direção, era dos Cardeais, né? Naquela época dos Cardeais, lembra disso aí? Na época dos Cardeais, já vai renovar. 2 dias depois, Alberto deixou o Grêmio, porque não assinava com o clube, ele perdeu. Que era dono do Vinho, não jogava mais, não jogou mais. E também, inclusive, ele marcou a reunião com o seu Petri e não compareceu. Porque o seu Petri nunca soube por quê, também não foi. Dizem que era um grande goleiro. Falavam na capacidade do Alberto. Eu vi poucas partidas dele, que eu lembro que eu trabalhava com o Fernando Crefe e assisti os jogos lá, foi quando ele me resolveu me direcionar para o Grêmio. Mas o Alberto é um goleiro extraordinário mesmo, ele tem uma coisa impressionante, a frieza dele, né? Até ele falando com a gente, parece que não tinha emoção. O Alberto parece que não tinha emoção. O patrono mandava em quase tudo no Grêmio. Quando eu comecei lá, mandava em todos. O peso do Fernando Crefe na história do Grêmio. A importância do Dr. Fernando, e ele tomava decisão em tudo, né? Depois, quando ele foi envelhecendo, aí que apareceram as novas lideranças, porque ele também tinha preocupação. Ele sabia que não estava certo, porque ele não encontrava lideranças que o substituíssem, E com a capacidade que ele tinha, da maneira que ele tinha de agir, as coisas como ele via, as coisas adiante, ele enxergava coisas que a gente não enxergava. E ele foi presidente do Grêmio 1 ano só, né? Só 1 ano. Porque ele não quis mais, né? Ele queria fazer isso aí mesmo. Né? Exato, quer dizer, no ano que ele foi presidente é que ele estava procurando uma pessoa que fosse hábil datilógrafo e que gostasse de futebol. Eu trabalhava num banco. Aí me recomendaram para ele, que eu era naquela máquina, eu era um raio, né? O que ele queria era para fazer o relatório da gestão deles. Foi quando eu tomei noção do que era um clube de futebol, eu não imaginava, né? Era torcedor do Grêmio, meu irmão tinha jogado na década de 50, eu fui júnior em 50 e 51, mas não tinha noção do que era aquilo. E aí quando eu vi o relatório, meu Deus do céu, não tinha noção do que era um clube de futebol. Porque quando ele me falou... Isso em que ano, seu Verratti? Isso foi em 58. 58, faz 60 anos. Aí eu fiz aquele relatório e tudo, e aí como ele me contratou para trabalhar com ele. 60 anos de Grêmio já? Não, de Grêmio 53, não. Em 58 fui trabalhar com ele. Com ele. Na empresa dele, trabalhei de 58 a 65.
Em 65 ele me mandou pro Grêmio, disse que não queria mais Então trabalhar são com ele. 53 de Grêmio. Nossa. 53 anos agora em 1º de agosto. E o quanto cresceu o clube também comparado nessa sua evolução. Já, e né? uma das coisas que eu me orgulho também de começar a pensar, quando eu comecei a trabalhar no Grêmio, o Estádio Olímpico tinha os módulos da cobertura, tinha dois módulos de 30 metros. Na inauguração tinha só um. Quando eu fui começar a trabalhar tinha 3, tinha 90 metros de cobertura. Depois fomos fazendo aos poucos até o Dourado naquele. Eu não jogo medo, vou fazer a cobertura do estádio. Essa expressão eu usava, batia na mesa, levantava tudo. Quando a direção resolveu contratar o Paulo César Caju, quem me sugeriu o Paulo César Caju foi o Eurico, em 79. Você está ficando louco para trazer o Caju para cá, para só criar problema, tá tudo assim. E o Eurico me disse assim, ele arruma teu time. Aí eu falei com o Fantoni, e agora? Falar que ficou Dourado, me mandou pro diabo, cara. A primeira reação foi essa, bem que não tinha tido. O presidente me mandou passear, mas depois me chamou de volta mais tempo. Nós mas qual é os argumentos que vocês querem? Aí começamos a argumentar a qualidade técnica, aquela coisa toda, que o seu Fantoni queria um meio armador. O Dourado nunca mais se chamou, convocou a diretoria e pediu que eu usasse os argumentos mas eu não estava convencendo a diretoria, porque ninguém queria. Aí teve que botar o Fantoni. Aí a pouco o Dourado deu um tapa na mesa, eu não jogo medo, era a expressão favorita dele, ou então a famosa tesão que ele falava. Sim. Naquele tempo era um palavrão, né? Agora, eu não jogo medo, vai buscar, não quero mais saber, vai buscar. Pronto. Aí, coisa. E também foi no Jogo Medo, eu vou fechar fazer a cobertura. Que coragem que tinha que se ter na época. A importância do buscar doutorado. de saco em saco. A importância do doutorado Dourado na história do Grêmio é enorme. É um gremista como pouco. Eu não vou lhe colocar em fria e quantificar quem foi o primeiro, o segundo, o terceiro, porque daí não vou lhe colocar. Não, o maior dirigente de todos, com perdão dos que estão vivos, o Dr. Fábio, o grande Fábio Koff, mas igual ao Fernando Greff, não hoje. A frieza, a justeza, a condição que ele tinha para resolver um problema. Mas acho que daí o Dr. Fábio também concorda com o senhor, aí está tudo certo. Não, eu acho que sim. O Dr. Fábio conviveu com o Dr. Fernando, porque alguns dirigentes atrás não conviveram. Para eles o Fernando Greff é uma lenda, né? Mas eu, se às vezes tinha problemas assim, tinha a impressão, meu Deus, já agora... Na verdade, eu vou ter que lhe contar, porque tem duas pendentes que são muito boas. Vamos lá. Bolso, o senhor botou do bolso já? Já teve que pagar alguma viagem, alguma coisa? Isso é botar no bolso, talvez usar um cartão de crédito, alguma coisa para utilidade, mas isso aí não. É só um detalhe. Nada, são detalhes que pode ser. Agora o Grêmio, naquele tempo, agora o Grêmio tem o cartão de crédito corporativo, não tem mais necessidade disso, não tem mais nada. Sim, cada uma apresenta. Mas naquele tempo alguma coisa assim, mas nada de demasiada importância, não. Bom, e o Cláudio Freitas, é verdade que chegou lá e disse assim, é 10 que mandaram te pagar, Cláudio, assina aqui, é um bom salário, tu é um bom menino, um baita jogador e tal. E ele disse assim, se não for 5, eu não fecho, que mandaram eu fechar por 5. Os valores não são esses, mas são mais ou menos. Eu chutei os valores. Só porque ele veio de Passo Fundo com a determinação de que acertasse o contrato comigo. Porque veio de Passo Fundo, o pessoal lá do mandou em casa, fala com o Verades lá. Fala com o Verades, que daí ele vai fazer para te fazer o que tu quer. E quando o doutor Regis me determinou, trata lá o contrato, mas qual é o limite? Me dê um limite, até onde eu posso ir, o jogador vai pedir, eu tenho que adaptar, porque geralmente o que é a contratação do jogador? O sonho do jogador e a realidade do clube, né? Tem que adaptar isso aqui, não é verdade? Sim. E qual é o nosso limite? Porque ele vai pedir 10, eu vou fazer ele chegar ao nosso limite, né? Que, não, pode pagar 7 mil para ele, tá tudo bem. Tá bom, cheguei lá e disse assim, Cláudio, quanto é que quer ganhar? 5? Não, mas Cláudio, não convém, porque tem gente do teu nível que está ganhando 7, não convém, vai ficar numa situação individual. No teu nível é para 7, não é 5, vamos ter que pagar 7, então não assino.
Ok. Que dificuldade. E não dá para deixar sair dali, porque vai que depois pega no meio do caminho. Eu chamei o doutor Reis vai ganhar 5 mil. O Reis pensou que era mérito meu, né? Ainda ganhou os louros da negociação. Depois que ele... Não, ele quer ganhar 5, não quer ganhar 7, quer ganhar 5. É uma pena que ele não conseguiu jogar tudo no Grêmio, que ele jogou nos clubes do interior. No Passo Fundo que esse cara jogava. Mas era um jogador extraordinário. Jogadoraço. Nós fizemos uma excursão em 87, aquela famosa excursão deu problema lá em Bern, na Suíça. Nós fomos uma partida acho que foi na Antuérpia. Lá na Bélgica, na Antuérpia, foi uma partida e lá nós temos o Filipão e o Celso, o outro estavam fardados como jogador para reserva, não tinha mais para ninguém, né? Estavam fardados. Sim. E daí a pouco o Cláudio jogou uma partida extraordinária, mas cansou, né? Então substituímos o Cláudio. E saiu daí a pouco, na hora o Filipão mandou o Cláudio voltar e o Gil não notou, eu não notei, ninguém notou, e ele terminou o jogo. Saiu e voltou. Amistoso vale tudo, né? Eu depois fiquei pensando, acho que o Gil gostou da atuação no Cláudio, queria ver o Cláudio jogando. Então, mas era um baita jogava muito. Eu não cheguei a ver jogando, vi em vídeos depois. Muito bem. Só tenho que fazer ainda temos mais um intervalo e já voltamos. Você me desculpe, Vocês. Maurício. Tem muita gente na nossa live no Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Reck, falando que o seu Verardi é uma enciclopédia, como diz o André Miola, muitos perguntando já pelo livro, se tem alguma informação, quando que sai. Vamos apresentar aqui. Querem, vamos. E tudo que precisar das gravações aqui e tal, o pessoal pegar, vai ficar em arquivo aí, ó, pra copiar e traduzir. Tem alguns capítulos que o senhor não vai precisar contar de novo, já contou aqui. Tem capítulos que já estão no Facebook. Verardi, um sonho ainda não realizado. Sonho não realizado? Olha, em sua homenagem me deram mais um minuto de programa, pessoal. Poxa. Olha assim, eu não posso sonhar em nada que não seja ligado ao futebol. Então, um sonho não realizado. Um técnico que o senhor queria ver treinar o Grêmio que não viu ainda? Um jogador que o senhor queria ver jogar no Grêmio que não viu? Não tem esse tipo de sonho. O que faria, Verardi, se Paulo Roberto Falcão virasse técnico do Grêmio em 2000? Aí veio o Tite. Se está lá para trabalhar pelo Grêmio, vai ter todo o nosso apoio, toda a nossa confiança. Não tem dúvida nenhuma. Eles são profissionais, não muda nada, não tem diferença. Não. Sim, o sonho não realizado. O Minelli treinou o Grêmio e foi campeão. Foi campeão. Renan Andrade treinou o Grêmio primeiro em 75, treinou o Grêmio em 81, foi campeão. Já tinha treinado o Internacional, campeão brasileiro. 79, e o senhor presenciou um dos dados mais interessantes da história do Grêmio, Rafael Bandeira dos Santos encarando o presidente Dourado, tem que ser o Enio, mas o Paulinho foi campeão, eu não quero o Enio. O seu Dourado não gostava muito do seu Enio. Depois acabaram sendo grandes amigos. Né? Sim, mas e sabe porque também ali estava aquela coisa, o Dourado, o primeiro nome que o Bandeira falou, e eu cheguei até conversar com ele, foi o Zagallo. E o Dourado é que vetou, de jeito nenhum. Não quero esse carioca, não é carioca, é lagoano, não quero esse carioca aqui. E o Enio Andrade ele não queria também. O Enio Andrade também não, daí não tinha opção, né? Veja bem as circunstâncias. O Enio treinou em 75, um time de salário mínimo. Eu vou dizer para vocês, digo no livro, conto no livro, eu contratei o Neca em 75, ganhando no Grêmio menos que ganhava no Esportivo. O Neca está aí vivo são para provar isso aí. E depois tinha 80, foi o nosso adversário na final do Campeonato Gaúcho, que nós ganhamos no Beira-Rio com empate de 0-0. Aí, 81, o Bandeira disse, agora vamos trazer o Zagallo, que o Dourado vetou, definitivamente não quer. Aí ele me deu dá uma sugestão, eu gostaria de trazer o seu Enio. Pô, mas nós ganhamos deles aí agora, e o Dourado botou na boca, estava encalacado aquela circunstância, né? Mas depois acabou, felizmente acabou cedendo. Então vamos embora. Bom, mas aí eu vou perder o Bandeira, não vai dar certo. Claro, mas porque o Dr. Rafael conversou com ele na minha casa. Nós fizemos, com medo de vocês, não, vamos botar o Enio lá. Foi lá em casa, a minha casa não era cuidada. Estava todo mundo em cima do Bandeira para ver o que ele ia fazer, né? Levamos lá em casa e o Rafael ficou impressionado com isso, né? Quem não se impressionava? Quem conheceu o seu Enio, tu conheceste bem, né? Muito. Um ser humano inacreditável. O seu Enio não dizia um palavrão na vida, não dizia um palavrão. Ele não dizia nem cadela, ele dizia cadelo. Cadela. Ele não chamava, às vezes eu via assim no ar, ele assim,
Cadelo, não faz essa pergunta que eu vou responder, vou te deixar mal. Cansei de ver ele fazer isso. Cansei de ver ele fazer isso. Me chamava de alemão. Pô, eu convivi muito com o seu ele, muito. Mas era um ser humano notável e que treinador. Agora, queima a roupa para encerrar o programa, já está tocando a característica. Brasileirão, Libertadores ou Copa do Brasil esse ano? Brasileirão. Brasileiro. Esse é o que eu prefiro. Esse é meu sonho não realizado. Boa. O trio brasileiro para empatar. É o que falta para empatar com o Internacional nesse quesito. Está disparado na Copa do Brasil, passou na Libertadores. Né? Valeu, obrigado, seu Verratti. Aí muda o campeão de tudo. Muda o campeão de tudo. Valeu, seu Verratti. Obrigado, Gabriel. Valeu. Obrigado, Maurício. Nem falaram muito. Hoje quem tinha que falar era a estrela, seu Antônio Carlos Verratti. Até às 19h.